Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do projeto, e hoje veremos um vídeo sobre virtualização de servidores. Então, a virtualização é um conceito que faz com que o hardware sirva como uma plataforma de virtualização, ou seja, o hardware ele recebe um sistema operacional nativo e ele disponibiliza sistemas operacionais para a rede utilizar os recursos que forem necessários. Então, a nossa primeira ferramenta vai ser o VMware, que é uma ferramenta licenciada, tendo então uma versão free para utilização de testes por 60 dias. Então vamos para o laboratório para fazer a nossa primeira instalação da ferramenta de virtualização. O conceito básico de virtualização é um sistema que vai ser instalado no hardware e vai disponibilizar uma plataforma para que seja possível fazer instalação de outros sistemas operacionais. Então o termo virtualização vem do termo de virtualizar as aplicações e sistemas operacionais. Então existem alguns tipos de virtualizações, tá? Existe a virtualização de servidores, que é o tema do nosso vídeo. Existe virtualização de aplicações, que são servidores que vão armazenar aplicativos, né? São programas. Também existe virtualização de desktop. Então, basicamente, três tipos de virtualizações hoje em dia, tá? Então, nós temos as virtualizações de servidores, virtualização de aplicações e virtualização de desktop. Então nós vamos tratar apenas de virtualização de servidores no momento. Nós podemos então instalar algumas ferramentas de virtualização que vão capacitar o nosso dispositivo para receber novos sistemas operacionais. Então eu vou começar falando de uma empresa que tem o seu produto licenciado e disponibiliza versões de uso free para testes. Então eu vou falar do VMware. Então a primeira ferramenta de virtualização conhecida comercialmente é o VMware. Então tá aqui o site do VMware para quem não conhece, e é só clicar em My VMware para entrar na plataforma para fazer o download da imagem de instalação do sistema de virtualização. Quem quiser se cadastrar, clique em Register. Ele faz apenas 3 perguntas, é o primeiro nome, último nome e um e-mail válido. Após continuar, ele vai enviar um e-mail dando acesso à plataforma para que possa ser feito então o download da imagem de instalação. Então, após fazer o cadastro, é só clicar em Login para fazer acesso então à área de download propriamente dita. Então, nessa tela aqui do VMware, né, da página do VMware, eu tenho os meus produtos. Após fazer o download, eu já fiz o meu download, eu vou então fazer a configuração no meu virtualizador, tá? Então, para fim de teste e laboratório, eu vou utilizar o meu VirtualBox para demonstrar para vocês. Então eu já antecipo, não é recomendado a utilização dessa instalação em produção. Isso serve para fazer testes de laboratório, e então não instalem em máquinas virtuais para fazer uso de virtualização em produção. Então, para fazer teste, para testar a virtualização, para aprender a utilizar a virtualização, tudo bem. Agora, em produção, instalem em uma máquina real mesmo, tá, pessoal? Então vamos lá. Então, primeiramente eu vou criar minha máquina virtual. Então eu vou ir novo e vou botar aqui VMware. É um Linux, só que aqui eu tenho que escolher a arquitetura do meu Linux e ele vai ser um Red Hat de 64 bits. Aqui eu vou colocar a quantidade de memória RAM que eu vou disponibilizar para o meu VMware, né? Então, como ele vai ser a máquina hospedeira, né? Ela vai ser a máquina que vai receber os sistemas operacionais, então eu tenho que botar um pouco mais de memória RAM. No meu caso, eu tenho pouca memória RAM real, eu tenho só 8 GB. Então, geralmente, servidores de virtualização vão ser instalados em servidores que tenham aí 8 GB de memória RAM, 16 GB, 32, 64, 128 GB de memória RAM, para fazer depois o dimensionamento de quanto de memória RAM vai ser distribuído para cada servidor. Mas no nosso caso aqui é para teste, apenas para exemplificar o uso da ferramenta, eu vou disponibilizar 4 GB de memória RAM para o meu
virtualizador. Então vamos criar um novo disco e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou instalar um disco chamado sistema de 20 GB, tá? Esse sistema vai ser onde ele vai instalar o sistema nativo de virtualização. 20 GB está de bom tamanho, então vamos criar, e ele criou o meu VMware. Então agora eu vou fazer algumas modificações para que ele funcione no VirtualBox. Configurações, em sistema eu vou trocar o boot pelo CD-ROM e desativar o disquete. Processadores, eu vou habilitar 4 processadores e verificar se tem essas duas opções habilitadas. Habilitar VTX AMDV. Então, primeira coisa, para utilizar a virtualização, o teu CPU real, ele tem que ter suporte à virtualização e ele tem que estar ativo. Onde? Na BIOS, no setup, tá? Então, antes de instalar um sistema de virtualização, procure saber se o seu CPU ele tem suporte à virtualização e se a sua BIOS está com ela ativa para que possa ser feita a instalação do sistema de virtualização. Armazenamento. Em armazenamento eu coloquei 20 GB para instalar o sistema operacional, mas é as máquinas virtuais, então eu tenho que ter um outro disco, tá? Então nesse caso aqui eu vou separar em um novo disco rígido, eu vou chamar aqui de storage, eu vou colocar então 100 GB para esse storage. Então eu botei o nome de storage só para vocês entenderem que aonde vai ser armazenado os dados das máquinas virtualizadas. Então storage pode ser realmente um storage externo, como pode ser um agregado de discos em RAIDs ou de repente um LVM, mas nesse caso aqui eu vou utilizar o nome storage simbolicamente para uma unidade de 100 GB no meu próprio computador. Então vamos criar. Então agora nós temos aqui o sistema com 20 GB e o storage com 100 GB. Vamos colocar o CD VMware para ele dar o boot, a ISO, né? Em rede, como é um servidor de virtualização, ele precisa ter algumas interfaces de rede, né? Pode ter uma, pode, mas o interessante é que se tivesse mais de uma interface. Então nesse caso aqui eu vou instalar uma em modo bridge com minha ETH0. Vou instalar uma segunda interface de rede em host only, vai ser uma interface que nós vamos testar apenas internamente, e as outras duas eu vou deixar desconectadas, mas habilitadas, porque nós vamos possivelmente utilizar elas, tá? Então eu vou ter duas interfaces, uma em modo bridge para ele pegar a IP da minha rede interna, uma interface host only no VirtualBox, ou seja, uma rede interna apenas, tá? Para mim poder fazer alguns testes com o VBox Net 0. Essas modificações bastariam para que o sistema funcionasse perfeitamente. A instalação, só clicar em OK e vamos inicializar essa máquina. Vou trocar para modo escalonado para ficar melhor a visualização, e está aqui a instalação então do nosso sistema nativo de virtualização. Então é um sistema que a instalação ela demora um pouco, tá? Porque eu estou fazendo uma instalação em cima de um computador comum e estou utilizando um Linux, estou utilizando um sistema operacional Linux, e em cima desse Linux eu ainda estou utilizando uma plataforma de virtualização chamada VirtualBox. Então claro que é por isso que eu não aconselho a utilizar desta maneira em produção, então apenas para teste de laboratório é feito esse tipo de instalação. Não fica interessante utilizar em produção. Não coloquem em produção hipótese alguma. Se tiver que botar em produção, coloque então num hardware propriamente para isso. Tenha um servidor, não vou citar marca, mas qualquer servidor, seja ele de rack, seja ele blade, seja ele um servidor de torre, né? Um servidor, um equipamento servidor, tá? Não é um computador PC montado para ser servidor de rede, um servidor mesmo para esse tipo de propósito. Então, após dar o primeiro splash de boot, ele vai dar uma mensagem de boas-vindas à instalação do VMware ESXi 5.50. Então é só apertar Enter para continuar e ler termos, a licença de uso do software. Então F11 para aceitar e continuar. Bom, como nós instalamos dois discos, então ele pergunta agora nesse momento em qual dos dois nós vamos fazer a instalação do sistema de virtualização. Então é óbvio que nós vamos utilizar o de 20 GB, que tem menor capacidade, porque a instalação do sistema de virtualização consome muito pouco disco. Então, obviamente que as nossas máquinas virtuais, elas vão ficar no storage. Lembram que eu criei lá?
Então, o storage é a unidade de 100 GB e o 20 GB seria o HD para armazenar então o meu sistema de virtualização. Então eu vou apertar Enter em cima do 20 GB. Notem que o amarelo é o que seleciona, então 20 GB, Enter. E agora ele pergunta qual é o meu layout de teclado. Então vamos procurar aqui o Brazilian, que é o meu teclado aqui, ó, Brazilian. Ok, Enter. Então aqui ele solicita uma senha para o root. Então nós vamos cadastrar uma senha para o root e apertar Enter para continuar. Nota, ele vai fazer um escaneamento no sistema, onde ele vai verificar se existe alguma incompatibilidade no meu hardware. Então no caso ele mostrou uma mensagem de erro. Na verdade é só um aviso, tá? Ele está informando que ele não conseguiu verificar se o meu CPU tem suporte à virtualização, mas na verdade tem, tá ativo no setup, né, na BIOS, mas como o VirtualBox não consegue passar essa informação para o VMware, então ele dá essa mensagem de erro. Mas ele está ativo e sim, ele tem suporte à virtualização. No caso, se fosse uma máquina real e desse essa mensagem, provavelmente ou estaria desativado o suporte à virtualização, ou o CPU, né, o processador, não tem suporte à virtualização. Então tomem cuidado antes de comprarem equipamento para fazer servidor virtual. Então verifiquem as instruções do CPU se ela tem a instrução de virtualização, né, ou flag de virtualização. Então Enter para continuar e F11 para instalar. Esse processo é um processo que em uma máquina real, em um servidor real, ele demora aproximadamente 5 minutos. Acredito que em uma máquina virtualizada vai demorar um pouco mais. Então após a instalação, então ele mostra essa tela onde dá a informação que ela foi instalada com sucesso. Então ele pede para remover o CD-ROM da unidade, né, o disco da unidade, e reiniciar então o servidor. Então faça o reboot no servidor para ele carregar o sistema de virtualização. Então no nosso caso vamos apenas apertar Enter e o VirtualBox vai encarregar de remover a ISO, né, do boot. Então no caso de um servidor real, remova o CD antes de continuar. Então pressionando Enter e ele vai fazer então o rebooting no server. Então nesse momento ele já está carregando a tela de boot do sistema, né, do virtualizador. Então ele já está começando a carregar os módulos e toda a infraestrutura necessária para o servidor de virtualização. Então após carregar o sistema de virtualização, ele dá a seguinte mensagem na tela. Então download tools para fazer a gerência, né? Download tools to manage this host from. Aí ele dá então o http://192.168.0.12 e ele bota entre parênteses DHCP, ou seja, o nosso servidor de virtualização ele recebeu o IP da minha rede interna. Então é por isso que ele botou ali DHCP. Então eu não especifiquei nenhum IP para o meu servidor de virtualização. Então na console, como a gente chama essa tela, tá? A gente chama ela de console, ou seja, é a tela que vai ficar lá no servidor ligado, né? Se tiver um monitor ligado no servidor, ele vai ficar mostrando essa tela sempre. Então o que pode ser feito nessa console? Então nós temos algumas tarefas, né, que podem ser feitas diretamente na console. Por exemplo, eu posso reiniciar. Então notem que ele dá a mensagem lá embaixo F12 para shutdown e restart, ou seja, F12 eu posso escolher se eu quero desligar o meu servidor ou reiniciar o meu servidor. E eu tenho ali F2 para customize system e view logs. Então eu posso apertar a tecla F2 e ele vai então me solicitar um usuário e uma senha, que seria o usuário root, com a senha cadastrada para o root. Ao apertar Enter, então ele vai exibir
uma janela, né, uma dash, né, onde eu posso escolher algumas opções, como reconfigurar o meu password. Eu posso trocar o password que eu cadastrei na instalação, ou eu posso então fazer a gerência do meu hardware. Então eu posso, por exemplo, configurar a minha rede, onde eu tenho os meus network adapters, né, ou seja, os meus adaptadores de rede, onde eu posso verificar, selecionando essa opção, que eu tenho 4 adaptadores configurados dentro do meu virtualizador. Eu tenho o primeiro, que é o VMNIC 0, ele está ativo, ou seja, ele está marcado com um X e está conectado. Os demais, que é o VMNIC 1, 2 e 3, eles estão instalados no meu servidor, eles estão disponíveis na minha máquina, mas eles não estão conectados no meu servidor. Então, se eu quisesse colocar essas placas de redes, essas interfaces de rede disponível para os meus sistemas operacionais virtualizados, eu tenho então que selecionar essas outras placas de rede aqui. Então é só percorrer elas e apertando barra de espaço para selecionar ou desselecionar. Então vamos apenas apertar ESC para retornar à tela anterior e verificar as opções de VLAN. Então o VMware ele disponibiliza suporte para VLAN. Então eu posso configurar VLANs na minha rede virtualizada. Então eu tenho disponibilidade de configurar da VLAN número 1 até a VLAN 4094, ou seja, eu tenho disponível 4095 VLANs, tá? Sendo que a 0 é a VLAN padrão, tá? Vamos apertar ESC para retornar e entrar nas opções de IP Configuration, ou seja, a configuração do meu servidor de virtualização. Tenho aqui para utilizar IP dinâmico ou IP estático, ou seja, eu pegando IP dinâmico é o DHCP, né? E estático eu posso dizer qual é o IP que o meu servidor vai ter. Então, nesse caso pode ser o DHCP, no meu caso, como é para teste, pode ser o IP 192.168.0.12, que não tem problema. Eu posso também configurar IPv6, ele tem suporte a IPv6. Então, se tua rede ela utiliza a arquitetura IP versão 6, então é aqui que tu vai configurar o IPv6. Então ele pode utilizar por DHCP ou pode ser utilizado IPv6 estático também. Existe também a configuração de DNS. DNS é a configuração onde você vai colocar o seu servidor de virtualização dentro de um DNS interno ou externo. Ele pode ser configurado para utilização de Domain Name Service, ou seja, o DNS. Então eu posso fazer a configuração para ele obter automaticamente, ou eu posso utilizar manualmente o servidor de DNS que eu bem entender. Inclusive eu posso colocar o hostname para o meu servidor. Então no caso aqui ele está como localhost, eu poderia colocar o hostname que fosse necessário para a instalação dos meus virtualizadores. Então se eu tivesse mais de um virtualizador na rede, eu poderia colocar lá virtualizador 1, virtualizador 2, 3 e assim por diante. E eu poderia fazer alteração nos DNS locais se fosse necessário. Então no caso aqui eu vou utilizar ele para obter o servidor automaticamente. Então ESC e vamos voltar aqui aos Custom DNS sufixo. Então aqui eu posso utilizar algumas entradas de sufixo de DNS. Então ESC para retornar, ESC para retornar novamente para o menu. Então eu tenho as opções aqui: restart a rede de gerência, ou seja, eu posso restartar, eu posso reiniciar a minha rede de gerência do servidor, né, da virtualização, ou eu posso fazer um teste com a minha rede. Eu posso testar as minhas interfaces para saber se elas estão funcionando. Inclusive eu posso disparar até 3 pings simultâneos e posso mandar resolver um nome caso eu queira saber se o meu servidor está com o DNS configurado corretamente. ESC para sair. E eu posso também fazer a minha restauração das opções padrões de fábrica da minha rede, ou seja, eu fiz uma configuração que não funcionou, eu tive problemas lá com a minha rede, então eu posso vir na console e mandar restaurar as configurações padrões
de fábrica, ou seja, as configurações da instalação. Ele vai perder completamente todas as configurações que foram feitas, inclusive VLAN e tudo mais. Então, recomendo utilizar essa opção apenas em extremo caso, tá? Configure keyboard, ou seja, configuração do teclado. Essa opção é apenas então para que eu possa fazer a modificação do meu layout de teclado. Então eu tenho aqui outra opção que é a Troubleshooting Options, ou seja, quando tiver algum tipo de problema no meu virtualizador, como é que eu vou chegar até ele? Eu tenho a opção de chegar por Shell, ou seja, uma console, tá? Eu posso utilizar o SSH, eu posso habilitar ou desabilitar, então tomem cuidado ao habilitar ou desabilitar opções. Então eu tenho Enable para habilitado e Disable para desabilitado. Então tomem cuidado que for desabilitar. No caso de uma conexão remota, é interessante ter habilitado a opção de SSH. Eu posso então restartar os meus agentes e eu posso modificar o shell e o SSH timeouts, ou seja, eu posso habilitar que em algum momento, em algum tempo, ele vai então dar timeout em quem tiver conectado. Eu posso escolher 140 minutos para que a pessoa fique logada lá. Após, se ela não utilizar a console ou o SSH, ele vai dar timeout e vai desconectar a conexão gerada com o servidor. Então essa opção é um pouco interessante, porque eu posso então restringir quanto tempo uma pessoa pode ficar conectada sem utilizar. Lembrando que o timeout ele só é aplicado quando não há uma interação com o servidor, ou seja, se uma pessoa utilizar o SSH e não fizer nenhuma alteração e não utilizar nenhum comando, ele vai manter a conexão ativa por 140 minutos, no caso, ou menos, né, conforme for propriamente dito ali, for colocado, for cadastrado o tempo, ele vai executar o timeout naquele tempo ali. Essa é uma opção interessantíssima de se colocar caso na rede você pretenda ter um pouco mais de segurança nos seus servidores de virtualização. Vamos voltar para o menu. Bom, depois nós temos as opções de View Logs, né? Então eu tenho ali View System Logs, onde eu tenho a opção 1 para ver o syslog. Então eu selecionei ali View System Logs e aperto 1, ele me mostra os logs do sistema. Apertando Q eu retorno e eu posso utilizar a opção 2 para ver os logs do vmkernel. Então apertando Q eu retorno e assim eu posso então nas outras opções, conforme o número, ele vai selecionar uma opção do nosso menu na dashboard. Só para exemplificar para vocês, eu tenho também o View Support Information, onde ele mostra a minha licença, né? Então ele mostra o serial number do meu produto, mostra o tempo que eu tenho de disponibilidade do produto. Então, no caso, eu tenho um serial number 0, tá? Eu tenho uma licença serial number evaluation, ou seja, ela tem um tempo para expirar, tá? E ali as informações de SSL do thumbprint, o SHA1, tá? E o meu DSA, tá? Então eu tenho as informações, as minhas chaves de criptografia, né? A minha chave de autenticação do sistema por SSH e as informações da página oficial do VMware. E eu tenho também a Reset System Configuration. Essa opção, o próprio nome já diz, que vai então resetar as configurações gerais do nosso servidor de virtualização. Então ele já dá um aviso dizendo todos os parâmetros serão revertidos para o software padrão, ou seja, para as configurações de instalação. Aí ele coloca incluindo os parâmetros customizados de hardware e manufatura, ou seja, as licenças, tudo vai ser zerado. Então tome muito cuidado com essa opção. É interessante caso o servidor de virtualização dê algum problema, então ou foi feita uma configuração que não conseguiu efetivar
corretamente, então é interessante utilizar essa opção. Caso contrário, não a utilize. Então vamos apertar ESC para retornar ao menu e ele volta então para aquela tela onde aparece as informações do meu servidor juntamente com as informações da onde eu tenho que entrar para fazer a gerência. Então o próximo passo agora é instalar a ferramenta que faz a gerência do nosso servidor. Então para isso nós vamos utilizar uma máquina Windows e nessa máquina Windows nós vamos utilizar um navegador para fazer então a gerência da máquina. Então vamos acessar o IP 192.168.0.12. Ele vai dar uma mensagem de erro de certificado, mas não tem problema, pode continuar nesse site. Está aqui a página então do VMware ESXi. É uma página simples, tá? Onde ele dá algumas informações das versões do VMware, onde ele também traz a informação da ferramenta de gerência, que é aqui ó, esse link download vSphere Client, e nós temos aqui algumas recomendações, como por exemplo o manual de utilização da ferramenta. Então tem aqui o manual onde diz vSphere Documentation e eu posso então fazer então o download, né, ou abrir a página do fabricante e ter mais informações. Então no nosso caso nós vamos fazer o download da vSphere Client. Então esse é um download da página oficial, tá? Então esse link ele vai lá no site oficial e faz o download da ferramenta. Então, eu já fiz o download, é uma ferramenta relativamente grande, então cliquem aqui e aguardem o download. Como podem ver, ele tem 366 MB. Então tá aqui VMware VI Client HAL 5.5.0, tá? Então aqui é a versão da build do programa. Então para instalar é o procedimento básico de qualquer programa Microsoft, é só dar 2 cliques e começar a fazer a instalação da ferramenta. Então vamos clicar em sim para permitir a instalação e vamos aguardar o momento onde ele vai extrair o conteúdo para instalar. Então agora ele solicita então a escolha pelo idioma. Então notem que ele não tem suporte ao idioma português. Então nós vamos escolher a opção inglês. Então vamos clicar em OK e ele vai começar o processo de instalação da ferramenta. Então nesse momento vamos avançar, ele só dá algumas informações, né, de bem-vindo à instalação Wizard do VMware vSphere Client 5.5. Então vamos avançar os termos sobre o produto, vamos aceitar para continuar com a instalação. Aqui é o caminho da onde ele vai fazer a instalação do produto. Vamos avançar e instalar. Agora é somente aguardar a conclusão da instalação. Então após concluir a instalação do VMware vSphere Client 5.5, nós vamos clicar em Finish, ou seja, terminar. Então só para lembrar que esta ferramenta VMware vSphere Client, ela é gratuita, então ela não é necessário fazer nenhum tipo de licenciamento dela. Então é só concluir e ele vai então instalar um atalho, né, um ícone na área de trabalho contendo o VMware vSphere Client. Então se eu clicar 2 vezes nele, ele vai então abrir uma janela onde ele vai solicitar o endereço do servidor. No nosso caso o IP é o 192.168.0.12, o username vai ser o usuário root com a senha que foi cadastrada na instalação. Então vamos clicar em login para ter acesso então ao nosso servidor virtual. Então ele informa que por questões de segurança ele mostra um erro no certificado de SSL. Então no nosso caso eu vou clicar em ignorar. Bom, após carregar o VMware vSphere Client, então ele dá a seguinte mensagem: sua cópia, né, sua licença irá expirar em 60 dias, ou seja, durante esse período eu posso utilizar o VMware vSphere e
o VMware ESXi 5.5. O que acontece após os 60 dias? Se a minha máquina virtual não for licenciada em 60 dias, o que acontece? As minhas máquinas virtualizadas, tá? O meu virtualizador ele vai continuar funcionando. O que acontece é que as minhas máquinas virtualizadas irão fazer shutdown todas e eu não vou conseguir fazer com que uma máquina suba novamente, ou seja, eu não consigo então ligar novamente uma máquina. O que se faz nessa situação? Nós somos então obrigados a conseguir uma licença. Então eu posso então assinar aqui, fazer uma compra, né, uma requisição de compra de uma licença do ESXi. Então, claro que isso aí vai variar de vendedor para vendedor, né? Então, dependendo da empresa que fornece a ferramenta VMware, vai ser um valor cotado do dólar naquele momento, então o valor pode ter variação. Então vamos clicar em OK, pronto. Nosso gerenciador do servidor já está instalado e agora nós temos então os recursos para utilizar. Então nós temos aqui a primeira tela seria a tela inicial, started, né? Ou seja, a primeira tela que ele dá as informações, o que é um host virtual. Então ele comenta sobre o host virtual, a virtualização de software. Então ele dá mais ou menos uma explanação sobre a teoria do host virtual ali, como é que funcionaria. Tá? Então até ele esboça em um desenho, né, em uma imagem, onde ele comenta ali, ele mostra onde tem um CPU e diversas caixas, tá? Como se fossem gabinetes em cima desse CPU, né, em cima desse gabinete, né, simbolizando as máquinas virtuais. Então nós temos ali duas Windows e uma Linux. Então nós temos aqui o vSphere, né, client, seria o computador de gerência das nossas máquinas virtuais. Então eu tenho o sumário, né? O sumário ele vai mostrar então o meu hardware, na verdade, como se fosse o servidor real, né? Então ele dá ali as informações de quantos CPUs eu tenho, quanto de memória eu tenho, quais os processadores, quantos processadores lógicos eu tenho, quantos cores tem o meu socket, se tem interface de rede, quantas interfaces de rede eu tenho disponível, enfim, ele dá uma série de informações do hardware propriamente dito. Nessas informações aqui, eu também tenho o uso de CPU e o uso de memória. Então, nesse exato momento, eu estou utilizando 166 MHz de CPU e 1 GB e 159 MB de memória. Então, para vocês verem que o uso de CPU ele não é excessivo, mas já o consumo da memória ela já é um pouco agressivo em comparado com outros sistemas de virtualização. Isso no futuro a gente vai ver, tá? Mas por experiência própria eu sei que esse consumo de memória sem nenhuma máquina virtual instalado já é um consumo excessivo de memória por parte do virtualizador, tá? Eu acredito que boa parte dos outros sistemas que eu vou mostrar para vocês vai consumir aí entre 500 MB de memória e 800 MB de memória, não chegando a 1 GB, como esse aqui chega a 1.159 MB de consumo. Então vamos ver nas outras ferramentas. Talvez possa ser a arquitetura que eu utilize, o sistema, mas vamos fazer esse teste. Notem que também é possível verificar o uso do storage, ou seja, o meu disco rígido. Então eu tenho aqui um disco de capacidade de 20 GB, onde eu tenho aqui 11.63 GB disponível. Esse aqui é daqueles 20 GB que eu determinei para o uso da instalação do meu virtualizador. Então ainda tenho então a minha VM Network de gerência, então onde ele mostra as informações da minha rede. Então se eu quiser mexer nela, eu vou clicar com o botão direito e então editar as configurações das minhas redes. Então essas opções aqui eu não vou entrar em detalhes de momento, só vou mostrar brevemente
um pouquinho sobre essa interface e vamos passar para a criação de uma máquina virtual. Então, Virtual Machine. Aqui é que vão ficar hospedadas as máquinas virtuais, ou seja, as máquinas virtuais que eu for criando para disponibilizar na minha rede vão ficar armazenadas nesta aba Virtual Machines. Então, no nosso caso, eu não possuo nenhuma máquina virtual instalada no meu servidor de virtualização no momento, mas nós vamos em breve ter. Então, aqui eu tenho também a aba de alocação de recursos, ou seja, aqui eu posso, então, se eu tivesse máquina virtual, eu vou dizer, olha, o meu Windows Server está consumindo tanto, tá? Eu tenho tanto para disponível, então eu vou acompanhar o meu consumo de CPU, de memória, de disco. Também tem a aba Performance. Aqui ele vai mostrar um gráfico, tá, em tempo real. Ele vai atualizando a cada segundo. Eu posso configurar para alguns segundos, por exemplo, agora por padrão ele está 20 segundos. Então eu também posso utilizar a aba de Configuration, né, ou seja, configuração, onde eu posso então verificar os meus sensores de temperatura, processador, eu posso verificar o meu consumo de memória, quanto é que eu tenho de memória, storage, o que eu tenho de storage. Eu posso então solicitar propriedades para verificar como é que está o desempenho, que tipo de hardware que eu estou utilizando, todas essas informações relacionadas aos meus storages. Também da mesma parte a rede. Então aqui é onde ele vai utilizar as placas reais do nosso servidor de virtualização. Eu posso ver então as networks que eu tiver e eu posso atribuir networks virtuais, ou seja, eu posso criar uma rede virtual, eu posso criar uma bridge, né, uma ponte, eu posso inclusive adicionar ou remover interfaces da minha máquina virtual. Então nós temos aqui mais informações sobre storages, network adapters, mas aqui seriam as placas de redes reais que existem no servidor. Tá? Então eu tenho 4, então eu tenho a 0, a 1, a 2 e a 3. Tá? Então elas estão, no caso, apenas a 0 está em a velocidade de gigabit, né? Está a 1000, está configurada com o vSwitch 0, aqui está o endereço MAC dela e aqui eu tenho o IP que ela está utilizando, o range 192.168.0.11 até 192.168.0.11. Então ele apenas colocou ela mesmo. Eu tenho também as opções de configurações avançadas. Nessas opções, então eu consigo verificar a classe do meu CPU, enfim, algumas configurações mais avançadas do meu hardware. Aqui já teria as opções de energia, né, gerência de energia do meu servidor, ou seja, se eu tiver um servidor com fonte redundante, eu consigo então fazer a gerência dessa fonte redundante. Sobre o licenciamento, então aqui nesse caso eu tenho as informações sobre o meu licenciamento. Então ele já está dando ali a mensagem que vai expirar no dia 30 de abril de 2015 a minha licença de 60 dias. Então é por aqui que eu vou acompanhar a minha licença. E aqui embaixo ele mostra o que a minha licença permite. Tá? Então nesse caso aqui eu tenho bastante opção. Então eu tenho aqui uma das opções bem interessante é o vSphere Motion, vMotion, né, que seria a questão de movimentar máquinas virtuais entre os servidores virtualizados. É interessante, é o que eles chamam de Live Migration, tá? Então, o que é o Live Migration? Eu tenho 2 servidores de virtualização e eu tenho um servidor Windows, por exemplo, e por algum motivo um dos meus servidores de virtualização está passando por um processo de manutenção e eu não quero que o meu serviço de arquivos lá, o DNS ou o que for o servidor, eu não posso parar esse servidor, eu não posso nem dar o shutdown, eu não posso desligar esse servidor, mas eu preciso desligar a máquina virtualizada. Então, qual é o procedimento? É fazer um live migration e
hospedar essa máquina no servidor ao lado. Então, com o vSphere vMotion, o que eu posso fazer? Eu posso transferir o meu servidor virtual para um outro servidor virtual em tempo real e sem desligar. Então, essa é uma opção bem interessante de se utilizar. Tenho também as configurações de data, configurações de DNS, serviço de autenticação se eu precisar e algumas informações não tão relevantes no contexto, tá? Uma coisa que é interessante só é o Security Profile, que aqui eu posso configurar o meu firewall do virtualizador, tá? Então, se eu quiser manter um pouco mais de segurança no meu servidor, eu posso fazer algumas configurações no meu firewall, bloqueando ou liberando determinados serviços. Então, eu tenho também a alocação de recursos do sistema, onde ele vai mostrar mais ou menos as informações do que está sendo consumindo por cada servidor, e eu posso ainda customizar. Eu posso colocar que ele vai utilizar de 400 a 500 MHz de CPU, enfim, eu posso fazer algum tipo de limitação, posso liberar mais recurso para um servidor, menos para outro, dependendo do servidor eu posso fazer alguns tipos de limitações para que um servidor virtual não atrapalhe o desempenho de outro, tá? Então eu tenho também agente de VM Settings. Então essas opções aqui elas vão trazer informações do Data Store e da rede, tá? Se eu precisar usar algum tipo de agente. E também eu tenho as opções avançadas. Então existem milhares de opções aqui que eu não vou entrar em detalhes sobre cada uma delas. Eu só vou comentar o básico, que seriam essas opções, tá? E também depois eu tenho as opções de local users, né, ou usuários locais. Aqui eu posso colocar mais de um usuário para utilizar o meu VMware. Então, se eu não quiser distribuir a minha senha de root para outras pessoas, eu posso então criar um usuário ou até mesmo fazer com que esse usuário autentique-se numa base de dados e consulte e verifique se ele tem a permissão para utilizar o VMware vSphere. Também nós temos aqui os eventos, que são nada mais nada menos que os logs lá da console, só que num formato um pouco gráfico, né? Então ele mostra algumas informações de logs. E, propriamente dita, as permissões de grupos que existem dentro do meu VMware. Então, grupos de usuários. Então, eu tenho o usuário grupo root e ele tem a permissão, né? A role dele é de administrator, ou seja, ele é o administrador. Então, essa parte de instalação do servidor virtual, né? Nós instalamos o servidor de virtualização VMware ESXi 5.5. Nós instalamos o servidor e nós instalamos o cliente para fazer a administração desse servidor virtual. Então no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação, a criação da primeira máquina virtual dentro desse servidor. Então espero que tenham gostado do conteúdo do vídeo. Não esqueçam de curtir e compartilhar o nosso canal e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, um abraço.